A maioria das perdas gestacionais ocorrem no primeiro trimestre, 60% menor que 12 semanas e dessas, 47,5% entre 8 e 12 semanas. 60% apresentavam gestação anterior e 82,5% teve a primeira perda gestacional. 70% não apresentavam doenças prévias e 95% não havia história de malformação fetal. Meu nome é Rita, sou mãe da Bianca. Hoje eu tenho uma Bianca com a graça de Deus. Foi um presente de Deus. Fiquei grávida do primeiro, era um menino. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, foi uma felicidade para toda a família. Todo mundo ficou muito feliz, correu desde o primeiro dia, correu muito bem, primeiro mês, segundo, terceiro, enfim, correu tudo muito bem, era uma criança sadia, eu estava bem, muito bem. E quando chegou no final da gravidez, com 8 meses e meio, eu fui fazer meu último pré-natal com o médico para pegar a carta do médico para ganhar em outro hospital. Cheguei lá no hospital, pedi para o médico verificar para mim se estava tudo bem com o bebê. Ele não queria verificar, por causa que o ultrassom saía caro. Acabou examinando, acabou vendo que o bebê não estava batendo o coração. Ele ficou meio assustado, me mandou para a sala para fazer o ultrassom. Cheguei lá, fiz o ultrassom. Quando a médica jogou em cima do coraçãozinho, o coração já não estava batendo mais. O Reinaldo, que é o pai, estava junto, levou um maior susto, ficou todo triste, já saiu da sala chorando. Aí foi na hora que nós fomos para a sala do médico, para o médico dar notícia. Ele simplesmente chegou e falou: mãe, o nosso nenê não está vivo, o nosso nenê morreu. E até a ficha cair, aí eu fiquei paralisada, fiquei em choque, ali mesmo já fizeram a papelada, já me internaram. Tiveram que induzir o aborto, né? Induzir o parto da criança. Era um menino de 3 quilos e algumas gramas, eu não me lembro agora exato. E eu fiquei internado junto com as outras grávidas, sofrendo, chorando, né? E fiz todo o preparo do parto. Foi um parto normal. E o cordãozinho veio enrolar, nasceu natimorto, porque o cordão enrolou no pescoço dele. Se viesse com vida, o pescoço dele, o médico na época falou que ia ficar molinho. E nesse dia que eu cheguei no hospital, minha pressão estava alta, mas eu não senti nada demais. Minha pressão sempre foi 12/8 e enfim, cheguei lá, minha pressão estava 16. Aí foi quando o médico perguntou para mim: sua pressão está alta. E o nenê já não estava mais. Isso foi de um dia para o outro, na madrugada, que eu senti que o nenê estava morrendo. Aí o nenê morreu, com 8 meses e meio. Aí depois eu fiquei no hospital, tive todo o apoio do médico, do Reinaldo, da minha família, saí do hospital de alta, fui para casa sem o bebê, teve o enterro do bebê, cheguei em casa com os peitos bem cheios de leite, não podia amamentar, não tinha como amamentar, muito sofrimento, muito choro, muita tristeza, muitos sonhos, não precisei fazer acompanhamento psicológico, não tive psicóloga. Foi Deus que me deu força, minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus amigos, que me apoiaram, estiveram todo o tempo do meu lado, me deram uma força. E com o tempo eu fui superando, fui criando força e foi isso que aconteceu. Mas muitas noites eu sonhava com o bebê. Tive que desfazer dos enxovais, todinho, das fraldas, das roupinhas. E assim foi. Fiquei os 4 meses em casa, como se eu tivesse ganhado o bebê. Nesses 4 meses que a gente tem de gestante, voltei a trabalhar. Meus amigos do serviço também me apoiaram muito, me acolheram muito. E foi isso que aconteceu.
quando tem então uma situação de perda gestacional, é realizado um acolhimento, né, para essa situação e um acompanhamento de perto desde o momento do diagnóstico da perda até a resolução, né, desse caso, que pode ser ou pela um processo de espera, né, natural de que o corpo expulse o embrião, né, que já não está mais vivo. Isso pode ser feito através de orientações e de prescrições médicas, tanto no ambiente de casa dessa mulher, como, se precisar, ela vai ser encaminhada para o hospital para terminar o tratamento lá, né? E nem todos os casos, aliás, uma minoria, é necessário o procedimento da curetagem. A gente sabe hoje que quanto mais natural for o processo de expelir, né, o embrião, melhor vai ser a recuperação para essa mulher. Então, a gente aguarda, de preferência, que o processo se dê de forma natural. Então, todo esse tratamento é realizado pela equipe de ginecologistas e obstetras do núcleo. A gente tem uma incidência de mais ou menos 10%, isso uma frequência, até um dado assim, de Brasil, né? É que em torno de 15% das mulheres que engravidam terão perdas gestacionais, principalmente as mulheres que têm uma primeira gestação, né? A nossa estatística, ela está um pouco abaixo disso, né? Então, e nós fazemos o acompanhamento integral dessas mulheres, desses 10% da população de mulheres que nos procura, tá? Nós temos vários casos que nos tocaram, né? Com relação à perda. Então, não só o processo de perda, mas o que acontece depois da perda. E o que nos toca muito enquanto equipe é quando uma mulher vivenciou a perda gestacional e depois ela retorna, depois de um tempo, né, com uma gestação já confirmada, em andamento. Então a gente oferece também um pré-natal mais de perto, né, porque a gente sabe de todos os sentimentos que existem para uma mulher que vai engravidar depois de ter tido uma perda gestacional. Então, não é um pré-natal que transcorre tão tranquilamente, né? É feito um acompanhamento muito de perto e muito personalizado, porque ela tem ali a presença do medo, né, de que a situação se repita novamente. Então, a gente tem na equipe, temos psicólogo, psicanalista, tem as enfermeiras obstetras que vão dar esse apoio para ela no transcorrer dessa segunda gestação após uma perda. Então, tem várias situações, vários casos que nos tocam assim, mas quando a mulher ela volta com um resultado positivo, né, depois de uma perda, a gente considera que cada uma dessas mulheres, elas estão chegando e voltando para a nossa equipe para continuar a assistência com a gente, mas também num outro processo muito mais delicado e importante para a vida dela, né, e da família dela.